Alô, doutor Felipe? Opa, boa noite, doutor Henrique. Tudo bom? Tudo certo com você, cara? Me conta aqui, como é que foi o atendimento hoje? Olha, então, era uma paciente que estava com dor de garganta, febre, um pouco de tosse, estava com uma amígdala aumentada também, com exsudato, os linfonodos eles estavam palpáveis, e eu fiquei pensando que é uma IVAS, provavelmente de origem bacteriana. Beleza, e você prescreveu antibiótico? Que antibiótico você prescreveu? Ô Henrique, então, eu fiquei na dúvida, eu não sabia se era melhor uma amoxicilina simples, com clavulanato, cefalexina, ou se no final das contas nem precisava de um antibiótico. Ah, Felipe, assim, você não sabe qual beta-lactam você vai prescrever numa infecção de viário superior, cara? Não sabe nem se vai precisar? Então, assim, tem que saber essas coisas. É, Qual eu, que é a es- sua dúvida? eu estudei isso no internato, mas são tantas opções que eu acabei ficando com medo de errar. Assim não dá, cara. Você tem que saber atender o paciente e prescrever da forma correta, ok? Hoje à noite eu preparo uma apresentação para você, para o doutor André, para tirar essas dúvidas todas, porque é uma dúvida que não dá para ter mais. Se você não sabe, imagina os outros, né? A gente É, eu sei resolve que isso é, de uma vez por todas. eu sei que é muito importante ter essas informações, realmente eu agradeceria muito pela aula. Ok, então a gente marca hoje à noite, eu te mando a mensagem do horário certinho, ok? Para Beleza, sanar todas essas dúvidas, ok? beleza, muito obrigado. Mais alguma dúvida, Felipe? Por enquanto, não. Ok. Acho que Então, boa na noite para aula você você, vai viu? conseguir tirar todas. Que bom. Boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Então, professor. Boa noite. hoje a gente vai resolver uma das maiores causas de erro nas prescrições ambulatoriais, beleza? Quando e como usar os antibióticos beta-lactâmicos nas infecções de via aérea superior, ok? Mas queria fazer uma pergunta para vocês antes de pensar no antibiótico. Precisa mesmo de fazer esse uso? A Ué, maioria das IVAs é viral. Nesses casos, o antibiótico não ajuda, só atrapalha. Mas quando for bacteriana de verdade, a escolha certa pode evitar complicações sérias. Agora eu vou apresentar um slide para vocês, para facilitar o entendimento, beleza? Beleza. beleza. E Mas aí a se você gente. estiver em um lugar que você não tem como comprovar se é bacteriano ou viral, eu particularmente acharia melhor dar um antibiótico profilático, não, professor? Vamos ver aqui na apresentação o que que você acha. Eu vou apresentar e você vai me responder essa pergunta no final, beleza? Beleza. Tá compartilhando aí certinho? Tá, Certinho. sim. Beleza, então vamos lá. Aqui é a aula de choque, bacterolactâmicos nasivas, infecções via aérea superior. Quando e como prescrever. Vamos lá. Quando pensar em infecção bacteriana? Existem três situações que a gente deve pensar com carinho no uso dos beta-lactâmicos. Vamos lá. Primeira delas, faringoamigdalite bacteriana. Por quê? Febre alta, amígdalas com exudato, linfadenopatia cervical, sem tosse, causada pelos Streptococcus pyogenes, amoxicilina ou penicilina, benzatina são a melhor opção de escolha. Ok? Beleza. Outra, otite média aguda, dor intensa no ouvido, febre, otoscopia com membrana abaulada e os agentes que causam ela são pneumoniae, influenza e o catarrales. Melhor escolha, amoxicilina. Se tiver resistência, amoxicilina com clavulanato. E a terceira, sinusite bacteriana aguda. São sintomas por mais de 10 dias, piora após melhora, dor facial localizada. E é o mesmo raciocínio da número 2, a otite média aguda. Amoxicilina simples ou com clavulanato no tratamento. Entendi. Então não é para usar clavulanato para todo mundo. Não. No caso de resistência, melhor opção é amoxicilina com clavulanato. Entendi. Vamos aqui para o próximo slide.
Por que escolher um beta-lactâmico? Agora o conteúdo vocês têm que saber de cor, gente. Mecanismo de ação, eles inibem as PBPs, ou seja, a bactéria não consegue fazer parede celular e morre. Essa síntese da parede é interrompida e a bactéria então morre. As principais classes, as penicilinas, amoxicilina com clavulanato, cefalosporinas, cevalexina e cefuroxima, os carbapenêmicos, imipenem, imeropenem e os monobactâmicos, astreonal. Quando usar essa cefalosporina? Alguém sabe? Eu chutaria quando o paciente está mais hospitalizado. Não, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, alergia leve à penicilina, principalmente, e a falha terapêutica com a amoxicilina. Se a amoxicilina não dá conta, vamos passar para cefalosporina. Entendeu? Entendi. Aí aqui todas essas outras informações que a gente pode ver sobre as penicilinas naturais, gram-positivos, streptococcus, amopenicilinas, um gram-positivo e alguns gram-negativos, as penicilinas antipseudomonas, gram-positivo e negativo, incluindo pseudomonas, os carbapenêmicos ou monobactâmicos. Carbapenêmicos têm ação sobre gram-positivo e negativo anaeróbios, os monobactâmicos têm ação sobre o gram-negativo aeróbios. E as cefalosporinas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Ok? E aí, esse outro slide sobre os erros comuns no uso de antibiótico. O paciente com rinite viral recebeu 7 dias de amoxicilina com clavulanato e saiu com diarreia, candidíase e nenhuma melhora. O que vocês acham desse caso clínico? Algum palpite? Eu acho que ele recebeu o antibiótico de forma inadequada, acabou dando uma desequilibrada na flora residente dele, né? Aí predispôs aí a proliferação aí de cândida, e desequilibrou a microbiota intestinal dele. Então, acho que foi o antibiótico só trouxe prejuízos nesse caso aí, E o que a gente aprende disso, André? que a gente não deve usar antibiótico em qualquer situação, Muito bom. principalmente quando a infecção da via aérea ela é viral. O antibiótico não vai ajudar em nada, podendo só atrapalhar, como foi o caso. O paciente desenvolveu diarreia porque teve um desequilíbrio da microbiota dele, né? O antibiótico provavelmente acabou com algumas bactérias, aconteceu um desequilíbrio, e a candidíase também provavelmente foi proveniente desse mesmo quadro de desequilíbrio da flora. Bacana, André, gostei do seu raciocínio. E é isso, assim, usar um antibiótico sem necessidade não é que é inútil, é perigoso, né? Porque ele vai gerar resistência, efeitos adversos. Você ainda pode ouvir alguém bravo reclamando com você se você passar num caso desse, um antibiótico, né? Então, não façam Agora isso. fez sentido. Eu estava precisando realmente de um roteiro, né? Que até então só tinha um catálogo de antibiótico na minha mente que estava faltando esse raciocínio clínico. Que bom, Felipe. É isso, raciocínio clínico antes de prescrever, né? Você não vai prescrever aí sem antes ter pensado no caso clínico como um todo. Você entende o quadro, escolhe o antibiótico certo ou decide que nenhum é necessário, né? Antes de fazer uma besteira dessa e poder piorar aí o quadro do paciente. E se for um beta-lactâmico, principalmente, tem que ser com muito critério, né? Beta-lactâmicos, até brincam, são grandes poderes com grandes responsabilidades. Então a gente não vai prescrever um beta-lactâmico sem toda a análise do caso clínico muito criteriosamente. Beleza? Beleza, professor, obrigado pela Se aula, tiver viu? alguma dúvida, Beleza, muito bom. alguma dúvida final, tudo esclarecido. Tudo esclarecido. Acho que foi tudo esclarecido. Aí aqui é um resumo rápido, se vocês quiserem dar uma olhada para rever, beleza?
Perfeito. E estudar isso aí bastante depois para melhorar a prescrição de vocês. Combinado? Beleza, professor. Muito obrigado pela aula, viu? Valeu pela Muito participação, obrigado, foi muito pessoal. útil. Valeu. Que bom, muito obrigado, viu? Valeu.